Bem, então vamos aprovar estas atas 27 de julho, 24 de agosto e 7 de setembro. Bem, é isso, não é? Quem vota contra, quem se abstém, atas aprovadas por unanimidade. Antes da ordem do dia, alguns vereadores querem intervir? Tenho a mudança, vereador Rosa. Bom dia a todos. Estimado público, Sr. Vereadores, Presidente. Queria apenas questionar aqui o Sr. Presidente. Na última reunião, perguntei se tinha havido alguma notícia contra a relação, lá para aquela questão da Foz do Adelante, que levantei. O Sr. Presidente disse que não, que ainda não. A minha pergunta é se já sabe se já houve alguma notícia de contraordenação sobre aquela situação que falei da Foz do Adelante, das casas, daquela terraplanagem, não tinha casa. Então, só para saber se existe ou não, e se existir, tinha pedido. Se existir já alguma, gostaria de ter uma cópia. Eu não sei exatamente se é isso que se refere, mas sempre que se está a referir, eu sei que embarguei, eu bateu o alto de notícia há poucos dias nessa zona. Mas não sei exatamente se é o que se está a referir. Ok, então depois, se tiver a amabilidade, okay, fazer chegar, se faz favor. Sim. Em relação à Ribeira do Álamo, sei que no dia seguinte enviou lá 2 técnicos que estiveram presentes e pronto, gostaria também de ter acesso ao relatório que eles terão feito da visita. Já que faz essa questão, eu tenho aqui o relatório, ele é sucinto e eu passo a ler. Pode ser? O presente relatório respeita a visita realizada no dia 8 de setembro de 2022 à secção terminal da Ribeira do Álamo. A Ribeira do Álamo é um curso de água que integra a região hidrográfica das Ribeiras do Algarve, podendo classificar-se quanto ao seu regime de escoamento, como intermitente, uma vez que escoa durante as estações úmidas e seca durante as estações secas, e seca durante as estações secas. No dia da visita, 8 de setembro de 2022, verificou-se a ausência de escoamento superficial na maioria do troço visualizado, com exceção de alguns pegos e dos últimos 300 metros, onde se verificou um ligeiro escoamento, bem como a presença de massa de água relacionada com a interface água salgada, água doce, e que alimenta a secção terminal do curso de água. Foram inspecionados os sistemas de drenagem de águas residuais urbanas e de drenagem de águas pluviais que servem à área urbana a nascente do curso de água, não se tendo visualizado qualquer passagem de efluentes da infraestrutura de águas residuais para a infraestrutura de águas pluviais, bem como se verificou a ausência de escoamento do sistema pluvial para a linha de água nas 3 bocas de lobo situadas na margem nascente da Ribeira. Importa, no entanto, referir que, numa anterior visita, foram verificadas várias rupturas na conduta de rega que serve um pomar localizado na área objeto da visita, com o consequente escoamento para a linha de água. A conduta encontra-se implantada na crista do talude que se desenvolve na margem nascente da Ribeira do Álamo e possivelmente estará ligada a um sistema de plombagem, uma vez que o escoamento não é contínuo. Relativamente à qualidade da água, uma vez que não foram realizadas colheitas e posteriores análises, não se pode aferir a boa ou má qualidade da mesma ou a presença de algum tipo de contaminação. No que respeita às características morfológicas e biofísicas da linha d'água, as mesmas correspondem ao normal deste tipo de cursos de água na época do ano em situação. Depois faço-lhe chegar este relatório. Mais alguma questão? Sim, agradeço depois que me faça chegar, até porque, pronto, convém mesmo ver. Se é o que eu estou a pensar, este pomar situa-se já no concelho vizinho, não é? Não? Não? Não é do pomar, mas pertence ao Teusol? É? Ok. Fique então a aguardar a cópia para depois ver o que é. Muito bem. Mais alguma questão?
Tenha vontade. Ora, na última reunião, fiz aqui referência a casas de madeira que estavam a ser alugadas no nosso concelho. Pois ontem fui confrontado com mais um anúncio, idêntico àquele, e se gostaria que tanto o anúncio que eu li na última reunião como este que vou ler agora sejam anexos a esta ata, se fosse possível, está bem? Depois vou enviar para os serviços. Terreno com 7.120 metros quadrados, casa de madeira T2 junto à água. Terreno rústico, com 7.120 metros quadrados, com casa de madeira junto à barragem do Luís, alqueirias grandes, engaste de madeira. No terreno há uma casa de madeira amovível, janelas comportadas, 2 casas de banho, fossa cética, com tratamento, painel solar, baterias, depósito de água com 5.000 litros, 2 quartos, 2 casas de banho, tal. Esta casa está a ser comercializada pelas casas de sótão, mas de certeza que as casas de sótão não têm qualquer problema em pôr qualquer imóvel à venda, porque isto está a ser posto à venda como um imóvel rústico. Preço, para quem se possa espantar, 149 mil euros. Sr. Presidente, Castro Marinho chegou a uma bandalheira, desculpa a expressão, a uma bandalheira astronómica. As pessoas criam plataformas, colocam casas de madeira, põem-nas à venda, podem enganar, seja que for. Eu nunca compraria um terreno rústico, uma casa de madeira por 149 mil euros. Mas o que é certo é que isto está a acontecer. Eu acho que estamos na altura de pôr um ponto final nisto. Se precisar da nossa ajuda, eu e a vereadora Rosa estamos disponíveis para ajudar naquilo que for preciso. Agora, tem é que se pôr um ponto final nisto. Quer dizer, o outro senhor montou uma casa de madeira junto à barragem do Luís, que cobrava 500 euros por mês. Este aqui monta uma casa de madeira, uma plataforma com uma casa de madeira, 149 mil euros num terreno de 7.120 metros quadrados. Estamos a chegar a um ponto que em Castro Marinho isto é o vale tudo. E não há ação. Já agora, foi levantado um algo de notícia de contraordenação de alguma casa de madeira no concelho. Se foi, se faz favor, faça-me chegar. Está bem? Se não foi ainda levantado nenhum, é escandaloso, aí é que é escandaloso mesmo. Se não foi levantado nenhum algo de notícia, porque só à volta da barragem do Luís, nos terrenos que eu tenho lá, eu consigo visualizar 4 casas de madeira. 4 casas de madeira. Antes dos medievais começou a ser construída uma, na semana a seguir aos medievais, na última reunião, já estava construída. Numa plataforma que tinha lá uma relote há mais de 2 ou 3 meses. Eu não sei o que é que ia dizer mais, é que assim, eu estou estupefacto com isto que vejo. É só. Bem, senhor vereador, vigaristas há em todo o lado e não é só aqui, é Castro Marinho, é em todo o lado. Agora, nós não seremos condescendentes, seremos intransigentes, seremos inflexíveis em relação a esta matéria. Não nos podemos compadecer com situações de ilegalidade. Se quer que diga, já teve vários atos de notícia em relação às casas em madeira. Vários. Não sei se a vereadora quer. Muito bom dia a todos. Eu gostava de alertar que todos nós temos responsabilidades e não é necessário esperar pela reunião de Câmara para identificar os sítios e nós somos todos olheiros da boa gestão do território e sugeria que os senhores vereadores, independentemente do papel político que aqui vem desempenhar na reunião de Câmara, sempre que identificassem essas questões, mandassem por e-mail para que nós pudéssemos atuar. Ainda ontem me foi enviado umas fotografias junto à barragem da Caroxa que ninguém tinha detectado
e é de uma dimensão enorme, foi levantado hoje, e foi feito hoje o relatório, ou ontem, para que se promovesse o devido embargo e todo o processo que decorre. É impressionante como até hoje ninguém tinha dado nota, e a fiscalização também não consegue ver tudo nos 300 km², porque muitas vezes estas propriedades estão sinalizadas como propriedades privadas e fechadas, e depois isto é colocado nas encostas. Gostava de fazer aqui uma pequena diferença, porque isto confunde um bocado as pessoas. É possível haver casas em madeira. As casas em madeira não são problema. As casas em madeira implicam um licenciamento igual, têm que ser construídas em condições iguais de licenciamento de uma casa normal. O que nós somos contra é a construção ilegal. Seja de madeira, seja de alvenaria, seja de ferro, seja de tapume, seja do que for. Portanto, isso confunde um bocadinho as pessoas, porque depois basta verem uma casa em madeira que está legal e depois também dizem que aquela casa em madeira também está ali, a Câmara sabe, e depois logo com toda a água. Isto também existe. Casas pré-fabricadas e tudo isso tem que passar pelo licenciamento normal. O que está a acontecer é uma realidade do país. Já mencionei isso noutra reunião, ao ponto da Comissão Nacional do Território ter feito uma recomendação séria às CCDRs e às câmaras municipais, ou um documento orientador, para que as câmaras também divulgassem. A nossa câmara, se forem ao portal da página do município e colocarem lá a palavra casas pré-fabricadas, aparece logo o procedimento necessário para o seu licenciamento, porque é suscetível de licenciamento, desde que cumpra, desde que seja em terreno onde possa ser instalado. Isso também existe e isso é o que mais existe pela Europa fora. Agora, o que está a acontecer, todos nós somos olheiros. Às vezes também fico na dúvida. Eu estou aqui em funções executivas e penso que os meus colegas a mesma coisa, passamos e não sabemos, será que está legal, será que não está legal, não botar em madeira que não está legal. Agora, quando nós nos deparamos com essas coisas, com arrendamentos ilegais, com instalações ilegais, é a nossa obrigação, não é dever, é obrigação iniciarmos o processo. Eu faço, o Sr. Presidente faz e cada um também deve fazer. E, portanto, acho que não vale a pena esperar aqui para virmos à Câmara, independentemente do papel, e claro, é obviamente que é o papel de cada um. Mas é importante, porque muitas vezes parece que estamos a falar da mesma coisa e não estamos a falar da mesma coisa. E parece que não queremos fazer nada. E essa intransigência tem que existir, e muitas pessoas, às vezes, por desconhecimento, não penso que seja por... umas por oportunismo, outras por abuso, mas outras por desconhecimento, continuam a procurar os territórios para instalar a sua casinha à beira-rio e, se há algum problema, e a sua relotezinha, porque acham que isto é possível. Há pessoas que acreditam que acham que seja possível. Há outras que não, que pensam que nada lhes vai acontecer e, portanto, temos alguns casos históricos aqui, à entrada, inclusive, da Vila, casos históricos. E era isso que gostava de dar nota. Sr. Presidente, posso dar uma nota sobre o início do ano escolar? Sim. Começou o novo ano escolar em que a Câmara assume pela primeira vez as competências, já tinham sido passadas em abril, mas muitas das atividades ainda foram subrogadas ou passadas as posições da escola para com o município. Foi feito aqui um trabalho de preparação com o agrupamento nos meses de julho, agosto, para que o início do ano escolar começasse. A Câmara conseguiu, através dos seus serviços, garantir as atividades extracurriculares, e por isso estão de parabéns, porque já há muitos anos que o agrupamento não conseguia iniciar o ano escolar com as atividades extracurriculares a acontecer logo no início, mas estamos a viver um problema grave, que temos 5 disciplinas que não há professores para o agrupamento. Isso não é uma responsabilidade do município, mas é uma responsabilidade do caminho para onde leva a educação. Há uma das disciplinas que o diretor da escola estima que possa não haver professor durante todo o ano. E isto é preocupante. Estes territórios periféricos, com casas de madeira, sem casas de madeira, não têm habitação para que estes professores possam preencher meios horários, e o ensino é o principal indicador do elevador social, e nós cada vez estamos mais periféricos e cada vez é mais difícil combatermos aquilo que são as exigências depois das entradas nas universidades e do mercado de trabalho, porque sabemos que isso faz com notas e com níveis de aprendizagem.
Por muito que digamos que não é o sistema mais justo, mas é o que temos. E é preocupante no agrupamento como Castramarim, hoje, haver 5 disciplinas, posso dizer algumas delas, desporto, TIC, inglês, pré-escolar e primeiro ciclo, e que não há professores para virem para Castramarim. Portanto, o agrupamento agora vai tentar diretamente contratar os professores, mas é um alerta, é um indicador que cada ano esta situação vai agravando. E se nada for feito em contrário, estamos a colapsar o sistema de ensino, e isso é que é preocupante. Dos demais, cantinas, transportes, atividades extracurriculares, em articulação com o agrupamento, tem estado a funcionar em pleno. E também dizer bem aqui hoje a questão das bolsas e dos apoios, portanto não vou falar disso agora, mas dizer que aqui não vai haver o sistema da Câmara e o sistema do agrupamento. Há aqui um compromisso com o Sr. Diretor da Escola, que é o novo diretor, e publicamente endereço os melhores sucessos, que é o professor Ângelo, que já fazia parte da equipa anterior, mas que foi eleito diretor e tomou posse a 11 de agosto, e ainda não tínhamos mencionado esse facto. Da nossa parte vai haver um sistema integrado e vamos procurar que haja uma melhoria contínua a todos os níveis. Mas temos que estar atentos, vigilantes e procurar soluções, porque isto é preocupante. Tenha uma data cerveja do Rosa. Bem, eu queria ainda aqui voltar atrás e espanta-me que a senhora vereadora, que sempre acusou os vereadores do PS de fazerem queixinhas, que era sempre isso a acusação, agora está com este discurso de que nós não enviamos e-mails de alerta ao município, como se as casas não se vissem das estradas. Nem sequer, como o meu colega referiu, e bem, são visíveis. Isto era só para que conste aqui na reunião. E o que referiu do licenciamento das casas, todos nós que estivemos cá na última reunião, nós e os que quiseram ouvir a reunião, ficaram de facto esclarecidos de que as casas de madeira tinham de ser licenciadas tal como as outras casas de alvenaria. Isso ficou aqui dito, portanto não acrescentou em nada aquilo que já tínhamos falado. Portanto, o que está aqui em causa é uma questão de fiscalização e que importa travar e prevenir antes de chegarmos aos tribunais. Porque é óbvio que nós sabemos que podemos fazer as tais exposições, mas ainda não é o meu entendimento começar já a atacar. Vim para a reunião e a reunião é para alertar. Foi isso só que eu quis fazer, porque é esse o meu procedimento. Tenha uma data sobre a vereadora Filomena Silva. Eu acho que vocês ficam mesmo felizes quando vêm na reunião e conseguem deturpar tudo e o sentido da minha intervenção. Senhora vereadora, cara amiga engenheira Rosa, eu não vim para aqui para provocar nada, simplesmente não ouvi a última reunião, não pôde estar, no meio de centenas de reuniões, não pôde estar na última reunião. Se falar, ótimo, porque também já tinha eu falado e evocado o próprio documento da Comissão Nacional do Território numa reunião anterior. Se a senhora veio falar na última reunião, ótimo, continua a acontecer no país. Agora, isto não é nenhuma atitude de provocação, nem vamos baralhar as queixinhas do Partido Socialista contra o Francisco Amaral e a Filomena Sintra e aquilo que é a obrigação dos eleitos a favor da boa gestão do território. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, não vamos aqui fazer e evite reinterpretar aquilo que é o sentido das minhas palavras. Porque eu já uma vez disse aqui a um vereador, se é para me tirar do sério não vai conseguir. E hoje vou meter isto na cabeça. Se é para me tirar do sério, não vai conseguir. Bem, mais alguma questão? Sim, senhora. Então vamos dar início à... O senhor quer falar, mas tem que dizer que quer falar, porque eu não vou adivinhar o que é que se faz. Final, mas diga. Eu quero falar. Eu pensei que tivesse visto. Não vi. Portanto, se o senhor vereador quer usar a palavra. Se der essa... Esteja à vontade, eu nunca não quarto a palavra a ninguém. Bem, as casas que eu estou a referir são visíveis. Esta aqui do anúncio, ainda não sei a localização, porque não faço a mínima ideia. Agora, há uma série de casas que são visíveis no paredão da barragem do Peniche. Ora, é visível para toda a gente que passa lá. Por isso, não são casas que estão escondidas, são casas que estão bem expostas e bem visíveis. Houve um senhor que até chegou ao ponto de pôr uma corrente junto à estrada de um caminho público e cortar o acesso das pessoas, dos restantes proprietários dos outros terrenos, para
aos terrenos. Essa corrente já foi retirada, penso que algum proprietário se tinha queixado, que tenha chamado a atenção e ele já retirou a corrente. Mas a casa é relote e já numa horta já está lá. E as reuniões de Câmara são precisamente para que nós possamos também trazer aqui os assuntos que são importantes para o município. E isto é um assunto importante para o município. Se eu trago aqui, é porque acho que eu devo fazer, que é o meu trabalho. Porque eu tenho o meu trabalho laboral e o meu trabalho como vereador da oposição, não sou comunidade, tenho apenas cenas de presença para estar cá, é trazer os assuntos que são importantes. Acho que este é um assunto importante. Então, por isso mesmo eu trago aqui, não vejo qual foi o problema. Em relação ao início das aulas, pois já, antes de mais, os votos de um bom trabalho ao professor Anjo. Mas dizer uma coisa, acho que a Câmara Municipal deveria ter tido mais atenção ao início das aulas, porque as passadeiras junto às escolas estão completamente apagadas. É uma coisa tão simples como pintar umas passadeiras. Aqui à escola São Maisense, então, as do canto junto à obra, não se vê nenhuma passadeira. Está bem que a obra também possa ter ajudado a apagar as passadeiras. No entanto, as crianças passam ali, é o sítio de maior passagem das crianças, é ali naquela, esqueci dos pais, e as passadeiras estão completamente apagadas. Não existem, pois simplesmente não existem. É só. Deixe-me só responder ao Sr. Vereador. Tal como a vereadora Filomena disse, não é, há casas em madeira que são legais, portanto, não é o simples facto de serem em madeira que são ilegais, portanto, convém ter isto em linha de atenção. Em relação às passadeiras, já temos indicação, não são só essas que estão apagadas, foram mais, já temos indicação para voltar a pintá-las. Senhora Vereadora Rosa Nunes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente ri-se quando eu peço a palavra, acha que nós estamos aqui numa picardia. Mas é assim, Sr. Vereadora, eu não estou aqui para tirar ninguém do sério, mas já agora vou voltar atrás. Em relação à Ribeira do Álamo, referiu que tinha informação fidedigna que até se podia tomar banho na Ribeira, mas que não aconselhava. Foi a sua frase na reunião de Câmara. E eu tenho aqui um documento da APA que diz que existe contaminação microbiológica que demonstra a influência de águas residuais. Então, como é que uma entidade pode ter dito algo tão distinto quando escreve outra coisa? Assim, como vê, já tinha isto e não quis atacar logo. Portanto, não é essa a minha postura. Eu não estou aqui para tirar ninguém do sério. Estou aqui para tratar os assuntos dos castros marinhenses. Senhora Vereadora, nós temos análises da ARS Algarve que dizem que se pode lá tomar banho. Sr. Presidente, eu posso esclarecer. Eu tenho uma dessas. O assunto foi levado para uma série de instâncias e a APA pediu à Câmara Municipal para verificar. O técnico que acompanhava o assunto da APA não foi o técnico que levou à redação desse documento. Isso é um problema interno da APA. E nós remetemos, na sequência dessa comunicação, na APA e foi feita nova verificação, as análises feitas pela ARS, porque o que a APA fez foi uma atitude de defesa imediata, que é, se isto está assim em condições de colocar uma placa, isso é uma carta para dizer, para pôr lá uma placa interdita a banhos. Se aquilo é uma zona de banhos, não tem que se pôr placa nenhuma. E nós questionámos a APA. Olha, estão aqui estas análises e perguntamos se esta ribeira não é para banhos, porque é que temos que pôr uma placa que está interditado a banhos. E foi só isso. E foi há de ver a data. Essa data é claramente antes da colheita e das análises. Das análises que enviámos para a Sra. Vereadora, estamos a falar a verdade, também tenho que dizer isso. De facto, esta carta é anterior à remessa das análises. E, portanto, é óbvio, ficamos todos preocupados, é óbvio que prestámos a máxima atenção, é óbvio que foi lá verificado, aquilo que foram lá agora verificar, eu já tinha dito ao Sr. Presidente e já tinha vídeos da mesma verificação, mas não fosse alguma coisa estar a acontecer,
Porque nestas coisas não há verdades absolutas. Aquilo que neste momento pode parecer que não há nada, no dia a seguir pode haver, no dia a seguir pode não haver, e portanto essa carta, e a APA também já respondeu a essa carta, portanto eu posso lhe dar a resposta depois que a APA remeteu. Não há aqui nada a esconder ninguém. Penso que até pedi aos serviços administrativos para enviar aos senhores vereadores cópia das análises, inclusive à própria Dona Glória, que está aqui hoje na reunião, e também penso que terá chegado. Eu depois não controlo bem se as coisas são, mas tenho quase a certeza que chegou, porque depois foi-me dado um feedback sobre essas análises. Portanto, é uma preocupação de todos. É uma preocupação da Câmara de Vila Real, é uma preocupação da Câmara de Castro Marim, é uma preocupação da APA, é uma preocupação de todas as entidades. E todos os alertas são bons e necessários, e todas as cautelas nestas questões de saúde pública são importantes. Estamos descansados a partir do momento que foram várias entidades verificar, foram feitas análises e afinal não se constatou aquilo que poderia ser o pior cenário. O que eu falei sobre a referência, eu não disse para ir lá tomar banho. O que eu disse foi que o referencial das análises é que a água própria para banhos é de 0,330 o referencial, a unidade de medida agora não me lembro. E que a colheita feita ali dava 33, portanto, que é o referencial para aquilo que são os banhos, foi o mesmo que foi considerado para a análise daquela colheita que foi feita. Não quer dizer que amanhã façamos outra colheita. A água está parada, porque como sabemos, a ribeira é uma ribeira que tem sempre água parada e, portanto, é própria de uma água que está parada. Nós detectámos um erro, uma falha no nosso sistema que foi identificado, foi relatado, foi mandado para o IGAMAOT, foi mandado para a APA e foram tomadas medidas preventivas. Espero que não volte a acontecer. E, portanto, não há aqui nada a enganar, Rosa. Não há aqui, isto aqui, a nossa primeira preocupação, porque nós temos responsabilidades, não é? Não podemos ignorar problemas dessa natureza. Portanto, se tinha o documento da APA que foi enviado para a Câmara de Castro Marim e não mencionou, não mencionei porque também a seguir houve uma contra-resposta da ARS, que foi quem fez as colheitas. E também foi feito o tal documento para o IGAMAOT e para a APA, depois do relatório final, depois dessas comunicações todas. Também, se for necessário, também fazemos chegar. Tinha mandado sorvete, Rosa, mas... No meio desta explicação, eu só quero acrescentar o seguinte, é que a APA, e para que as pessoas percebam, a APA também fez uma recolha e também fez análises, portanto não é só a ARS, e isso é que importa aqui referir. Portanto, há umas análises efetuadas pela APA e há análises efetuadas pelo Centro de Saúde, ou pela ARS, não sei quem foi o técnico, não interessa. E oxalá que sim, que o que importa no meio disto tudo é que a ribeira fique limpa e sem resíduos, que é isso que é importante, resíduos fecais. Sim, senhor. Então, podemos dar início a mais uma reunião de Câmara propriamente dita. O ponto número 1 refere-se a informações. O saldo do dia de hoje, cifra 100. Operações orçamentais, 5.471.878 euros. Operações orçamentais, 2.200.000 euros. O ponto número 224 refere-se ao auto de vistoria para efeito de recepção definitiva, considerando que a Comissão de Vistorias se deslocou ao local para realizar a vistoria, com vista à recepção definitiva das infraestruturas de urbanização cita na Pedra Empinada, freguesia de Castro Marim, cujo requerente Real Gás Comércio e Transportes de Gás Limitada se anexa, considerando que a Comissão entende que as infraestruturas de urbanização se encontram em condições de ser recebidas definitivamente, tenho a honra que a Câmara delibera homologar o auto de vistoria. Estamos de acordo? Então, tenha uma dança. Este foi um assunto que foi retirado da última reunião, porque alertei que tinha 5 intervenientes no auto de vistoria e 4 assinaturas. Pelos vistos foi corrigido e afinal não foram 5 pessoas ao local. A Engenheira Pereira, pelos vistos, não apareceu ou não foi. E agora está ok. Então tem 4 elementos e 4 assinaturas. Penso que isto não é assim muito importante, mas pronto, está bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A proposta número 229
refere-se à alteração do alvará de loteamento. Considerando o teor da informação, tenho a honra de propor que a Câmara delibere a alteração do uso do lote número 3 de grande comércio para estabelecimento de comércio e serviços, hotelaria e restauração, mantendo-se alterados todos os restantes parâmetros urbanísticos previstos no alvará de loteamento, isto é, área de lote, área de implantação, área de construção, número de pisos, número de fogos. Portanto, há alguma dúvida no sexto ponto? Tenha uma data. Sr. Presidente, estes processos de urbanismo estão delegados, a competência está delegada no Presidente da Câmara por uma reunião que houve, não é? É a primeira, e não percebo porque é que agora vem a alteração do loteamento aqui, novamente. Então. Já tinha falado isso numa reunião e tinha sido até retirado e nós não votámos a outra, logo não na segunda, na terceira. Portanto, tudo que é urbanismo está delegado no Presidente da Câmara. Isto é o mesmo 555, estão delegadas todas as competências do 555 no Presidente da Câmara Municipal. Sim, senhor. A gente retira esta proposta e vamos analisar então. A proposta número 230, regulamento de atribuição de apoios sociais na educação, bolsas de mérito e investigação. Considerando o teor da informação da Unidade Orgânica Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, considerando que o projeto de regulamento foi publicado em Diário da República para efeitos de consulta pública, considerando que o prazo de discussão pública termina a 28 de setembro de 2022, tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar e remeter à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação do regulamento de atribuição de apoios sociais na educação, bolsas de mérito e investigação, ficando tal apreciação e aprovação condicionada à não existência de quaisquer contributos e sugestões até ao término do prazo estabelecido para efeitos de consulta pública. Portanto, alguma dúvida? Pode-se para a votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Proposta número 231. Ação social escolar, ano letivo, pré-escolar e primeiro, segundo e terceiro ciclos. Considerando que o teor da informação da Unidade Orgânica da Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, considerando que para o ensino pré-escolar a Câmara Municipal assegura o pagamento das valências frequentadas pelos alunos, refeição e prolongamento de horário em 100% para os alunos do escalão A e em 50% para os alunos do escalão B, considerando que para o primeiro, segundo e terceiro ciclo a Câmara Municipal assegura o pagamento das refeições dos alunos inseridos no escalão A em 100% e 50% para os inseridos no escalão B, tenho a honra de propor que a Câmara delibera aprovar as comparticipações conforme o mapa em anexo. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Quem vota contra, quem se abstém? O proposta número 232, primeiro direito, estratégia local de habitação, minuta de acordo de colaboração a estabelecer entre o município de Castelharim e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Alguma dúvida nesse ponto? Só gostava de esclarecer os presentes, não vão pensar que nós estamos aqui a votar, e esclarecer que isto já são situações que já vieram a outras reuniões e que é apenas discussão pública, portanto não temos nada a referir. Eu gostaria de este procedimento, congratular-nos porque se conseguiu que a estratégia local de habitação tivesse sido aprovada sem alteração. Nós estamos a propor uma estratégia local de habitação na ordem dos 4 milhões, 5 milhões de euros, e agora vamos assinar um acordo e a partir daí é que vamos desenvolver projetos e candidaturas para que haja financiamento. Dizer que o município, e já foi dito na fase da apresentação da candidatura, que agora o que vamos assinar é o termo de contratualização desse projeto global, que depois obriga a outras candidaturas individuais, dizer que não, tal como, contrariamente ao que se veicula muito aí pelas redes sociais e pela comunicação social, que devia ser um bocadinho mais atenta daquilo que noticia, o PRR não garante à partida financiamento das estratégias locais de habitação. Isso está feito conforme as regras que existem naquilo que é o primeiro direito, ou seja, o município propõe-se fazer esta estratégia, mas implica sempre para o município um financiamento mais ou menos em metade do valor. Se for possível e houver disponível dinheiro do PRR, então as câmaras, a de Castelharim, qualquer outra ou qualquer outra cooperativa, tem que concorrer a esse PRR.
a estratégia local de habitação aprovada pelo Instituto de Reabilitação Urbana, que é um instituto a quem está delegada essa competência, não aprova neste momento qualquer financiamento a 100%. É esclarecer porque algumas das pessoas questionaram-nos porque outros municípios noticiam que têm o financiamento a 100% assegurado e parece que nós aqui somos pouco diligentes. Não. O que acontece em Castro-Maria ou qualquer outro município, há uma estratégia local de habitação assente naquilo que são as regras públicas e publicitadas. Depois, há uma expectativa de poder candidatar o investimento de cada uma das componentes dessa estratégia ao PRR, mas o Instituto de Reabilitação Urbana não pode garantir à partida, na estratégia local de habitação, esse financiamento a 100%. É só para esclarecer, porque já foi questionado, inclusive é por escrito, no município de Castro-Maria. Portanto, só falta dizer que vamos apoiar 107 agregados familiares. Portanto, mais alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém? O ponto 233, quarta alteração ao mapa pessoal para o ano de 2022. Tenho a honra de propor esta quarta alteração que se prende com novos lugares, técnico superior, arquiteto, tempo indeterminado, 2 assistentes técnicos por tempo determinado, para o Serviço de Apoio Administrativo, para a Unidade Orgânica de Obras Municipais, um técnico superior de Engenharia e um técnico superior de Engenharia também, Unidade Orgânica de Serviços Urbanos, um assistente operacional. Portanto, alguma dúvida nesse ponto? Tenho a verdade. Sim, Presidente, eu acho que esta proposta está mal feita. Porque esta proposta não diz qual é a alteração que está a ser efetuada. Não seja possível colocar esta proposta à aprovação. Está aqui o Sr. Chefe de Divisão, que por acaso até supervisionou este processo, não tive oportunidade, não estava cá quando ele teve que ser submetido à reunião de Câmara. No entanto, penso que está devidamente enquadrado financeiramente e que se traduz na alteração do número no mapa. Então, que estes quadradinhos podem não ter seguido nos documentos, mas que faz parte, está aqui, os documentos que diz de onde é que se tira, quais são os novos lugares a preencher, está aqui. Isto está aqui, é o mapa, a gente aprova é o mapa, que é o mapa que agora vai ser submetido à Assembleia Municipal, não é assim? Portanto, está aqui estão aqui todos os elementos. Não sei se houver aqui alguma necessidade de esclarecimento adicional, mas... Assim, a informação está completa. Agora a proposta não. A proposta apenas diz que é a alteração ao lugar pessoal. Mas se me indicasse tudo correto, para mim... A lógica é que tem a ver com aquela informação. Porque a proposta não... Uma coisa tem a ver não diz especificamente quais são os lugares criados. Logicamente, uma coisa tem a ver com... Quais são as alterações? Sim, senhor. Mais alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta número 234, Regulamento de Concessão de Benefícios Fiscais do município de Castro-Marim. Eu aqui pedi à senhora vereadora Filomena Sintra para explicar com o seu saber esta proposta. Já não digo de modo muito suficiente. Mas eu acho que desta vez eu vou surpreendê-lo. Porque isto foi um documento que foi discussão pública, já expliquei largamente neste órgão, Câmara Municipal, qual era a motivação. Temos um primeiro regulamento diferenciado do país no que se refere a sede IMI, em função do tipo de habitação que existe. É uma forma de apoiar as famílias, é uma forma que estão exacerbadas e com impostos e com as suas dificuldades, mas é também uma forma de garantir a estabilidade financeira do município. Eu hoje não me vou largar, dizer só que não houve nenhum contributo na parte da participação pública e dizer que na Assembleia Municipal, que é o órgão que eu aprova, se entenderem, dado que eu já fiz esta explicação bastante aturada aqui na reunião de Câmara, falo-ei com um suporte, inclusive, a elementos gráficos, que é mais fácil das pessoas perceberem aquilo que se trata.
e penso que é um regulamento justo, que implica perda da receita para o município em relação àquilo que era projetado, mas penso que toda a gente se irá rever numa política diferenciada para aqueles que têm habitação própria e permanente, e também será um estímulo ao arrendamento, à dinâmica de casas que estão fechadas todo o ano, e também queremos acreditar que em sede com a derrama, que também será um estímulo a que as empresas tenham outras preocupações ambientais, dado que há a possibilidade de isenção de derrama para empresas com sustentabilidade ambiental, sustentabilidade hídrica e produção biológica, e a derrama passa a ser também aplicada em função do lucro tributável e não do volume de negócios. Pode haver uma empresa, até aqui, e é prática corrente no país, aplicar a derrama em função do volume de negócios, mas pode haver uma empresa com enorme volume de negócios e ter um lucro tributável muito residual. Então nós entendemos que a derrama deve ser aplicada em conformidade ao lucro tributável, mas sempre acima dos 25.000 euros. Portanto, é um número de empresas residual, e todas estas empresas que reúnam condições de sustentabilidade ambiental, hídrica e ecológica poderão até estar isentas dessa derrama, independentemente daquilo que é o seu volume de negócios. Também é um mecanismo de incentivo e de isenção ao IMT, Imposto Municipal de Transação, para a habitação própria permanente até ao segundo escalão. A lei prevê uma isenção para o primeiro escalão e aqui o regulamento prevê para o segundo escalão, e também é um regulamento que, em termos genéricos, vai duplicar aquilo que é o benefício da família em sede de IMI, ou seja, aquilo que está previsto na lei que a Câmara delibera cada ano. Se damos um incentivo em sede de IMI ou um benefício fiscal em sede de IMI, nós propomos no primeiro escalão duplicar, no segundo e terceiro, tal como já falei na última reunião de Câmara. Eu não gosto de fazer meias explicações, portanto, se não me levarem a mal, e como também já expliquei neste órgão todo o regulamento, e como o órgão que vai tomar a decisão definitiva sobre o interesse deste regulamento será a Assembleia Municipal, estaremos lá todos. Se não me levarem a mal, eu faço lá a apresentação. Muito bem. Mais alguma questão? Tenha a vontade de saber, Rosa. É mais, eu queria que constasse na ata, vou dizer, porque eu na última reunião, quando este documento veio cá, não foi na última, foi na reunião em que este documento foi presente, eu abstive-me e fiz uma declaração de voto, salvo erro. Neste momento continuo com algumas dúvidas, mas não tendo havido qualquer exposição nos 30 dias em que ele foi exposto, e não querendo de forma alguma prejudicar o incentivo à fixação no Conselho de Castro Marinho, porque este documento assim o faz e ajuda, e os próprios residentes em Castro Marinho, vou votar favoravelmente à apresentação do documento no órgão, que é a Assembleia, que é o órgão competente para o aprovar. Sra. Donosa já evoluiu bem. Sim, senhor. Bem, alguma dúvida a mais? Pode-se para a votação. Quem vota contra quer se abster. Está a fim da ordem de trabalhos. Quem é que na assistência quer intervir? Sr. Francisco Lopes. Sr. Francisco Lopes. Sra. Maria da Glória. Maria da Glória. Pereira Silva. Paulo. Tenha a vontade, Sr. Francisco Lopes. Ora, muito bom dia a todos. Se a senhora Vice-Presidente me permitir a comparação, eu sou um pouco como a senhora, gosto das coisas bem clarificadas, bem clarinhas, para não haver dúvidas. Na penúltima reunião, eu fiz algumas considerações sobre os gastos que iam ser feitos com a aquisição de viaturas ligeiras. A senhora Vice-Presidente contrapôs a minha afirmação, dizendo que não era a aquisição de viaturas ligeiras, mas sim viaturas pesadas, e que no orçamento, de facto, não constaria lá a aquisição destas viaturas ligeiras. Eu fui ver o orçamento, de facto, a senhora tem toda a razão, não consta lá a aquisição de viaturas ligeiras, mas também não consta a aquisição de viaturas pesadas. O que consta apenas é a aquisição de viaturas municipais. Viaturas municipais não é nenhum tipo de viatura, mas eu compreendo que, com essa rúbrica de aquisição de viaturas municipais,
pode-se comprar até um triciclo, uma bicicleta, cabe lá tudo. Mas, da minha pesquisa, ainda fui consultar aquele maravilhoso site da base.gov.pt e verifiquei que já tinha havido aquisição de viatura ligeira à MSK, aquisição de 3 viaturas ligeiras de mercadorias à Renault, aquisição de viaturas ligeiras à Siva, aquisição de viaturas ligeiras lote 3 e 6, e, portanto, conclusão. Quer eu, quer a Sra. Vice-Presidente, temos razão. Portanto, aqueles valores não são só para comprar viaturas pesadas, como também para comprar viaturas ligeiras. Portanto, ambos julgo que estamos dentro da verdade e da razão. Na última reunião, também apresentei aqui um problema e questionei o Sr. Presidente sobre se teria havido alguma alteração ao projeto daquelas obras junto à Casa do Sal. Porque, com muita estranheza da minha parte, pelo menos, eu não sei quem é que fez aquele projeto, mas de certeza que não foi um engenheiro ou arquiteto que conhecesse a realidade daqueles terrenos. Aqueles terrenos, disse nessa altura, que eram conhecidos por ilha. E ilha porquê? Porque eram terrenos que estavam sempre alagados. Portanto, não ter sido feito uma verificação qual era o nível do lençol freático daquela zona, implicaria que aquela estrada teria que ser escavada a 1,5 metro para o terreno poder ser compactado, para que não haver problemas depois de passagem de viaturas. O Sr. Presidente informou-me de que não iria ser feito isso, porque não só encarecia a obra, como iria dilatá-la no tempo, e já o tempo excessivo, que já devia ter sido concluída, que não foi, e que iriam colocar uma malha de cimento e impedir viaturas pesadas que passassem por aquele local. Gostaria se isso é mesmo assim que se vai concretizar. E tomei conhecimento que havia um outro problema. É que as caixas das águas pluviais vão desembocar naquela vala junto ao campo de futebol. Mas o nível que está feito, a conduta que chega à vala é tão baixo que quando aquela vala estiver cheia, e todos nós sabemos qual é o princípio dos vasos comunicantes, a água, em vez de ir para a vala, virá para as caixas das águas pluviais. O que quer dizer que aquela zona vai ficar novamente alagada. Portanto, aquilo que o Sr. Presidente queria evitar, que era aquele lamaçal, não terá lamaçal, mas terá uma piscina, porque de facto aquilo irá ficar cheio de água. Lanço aqui este alerta para que, e já que a autarquia gasta centenas de milhares de euros em avanças de fiscalização, que a fiscalização faça alguma coisa de jeito e que vos ajude, de facto, a evitar estes problemas que, no futuro, vão ser muito, muito prementes. Até porque fazer eu não sou engenheiro civil, talvez ali a engenheira Rosa possa dar mais informações, mas quando se faz uma malha em ferro, tem que ter cuidado depois das dilatações para que a estrada depois não arrebente e fique toda com fissuras devido à dilatação da malha de ferro. Por fim, gostaria de pedir ao Sr. Presidente que, no intervalo da sua leitura do recorde da bola e do seu glorioso Benfica, que desse os passeizinhos pelos passeios aqui de Castro Marim e verificasse a quantidade já não digo ervas, eu digo de arbustos que existem nos passeios. Eu, no outro dia, sinceramente, Sr. Presidente, senti-me muito mal e com muita revolta, porque eu frequento o ginásio por baixo da sede do Castro Marinense e também nesse ginásio costumam ir muitos nossos vizinhos aqui, os espanhóis. E onde eu chamou a atenção, de facto, daqueles arbustos que estavam à porta do ginásio, e se Castro Marim estava sempre assim. E disse, não, isto aconteceu aqui porque normalmente aqui o Sr. Presidente tem esse cuidado e manda sempre limpar isto, só que esta zona já não tem saída, porque está aqui junto a esta obra que está aqui, a estrada não tem saída, e portanto quem anda aqui a cortar isto não o fez. Mas isto vai ser rapidamente vai ser feito. Por isso, Sr. Presidente, peço-lhe encarecidamente que mande cortar lá as ervilhas aí. Eu no meu prédio, eu estou cá há 6 meses e já 2 vezes eu cortei. Mas sou eu, nem toda a gente fará o mesmo e com a preocupação de ver. E depois acontece que as ervas estão já com raízes na calçada, é muito difícil, se não houver um tratamento químico ou processo qualquer, que elas não rebentem novamente. Por isso, peço-lhe então essa demarche
Não sei se falei bem, Sra. Vice-Presidente. Falou bem, falou bem. Senhora Dona Maria da Glória. Pois, eu venho aqui no mesmo contexto que me trouxe da última reunião e que, aliás, tenho vindo a informar a Câmara sobre o abrumo dos votos na Ribeira do Ave. Ainda continua o derrame, ainda que o fluxo seja muito menor. Estiveram lá técnicos vossos com quem falei e que verificaram que o fluxo ainda continua a existir, embora muito menor. Também há muito menos gente na altura. E, portanto, foi referido aqui por diversas vezes que, embora muito tenuamente, não tão claramente, e os próprios técnicos também o referiram, e mais, o responsável pelos recursos hídricos do Algarve falou comigo, eu não vou agora referir o nome da pessoa, e informou-me de que, de facto, haverá um problema na vossa conduta de esgoto que vai precisamente lá onde eu fui a primeira pessoa a denunciar quando eu estava a derramar bastante abundantemente e que é ao pé dessa rua do desembarque das tropas liberais, salvo erro, que é esse o nome da rua. Eu até tirei uma fotografia e portanto, a partir daí é que há o derrame de esgoto e que se pode ver já mais à frente, já na curva, quase lá para a foz. Portanto, foi referido que iria ser visto esse tal troço, porque há um problema, salvo erro, do desnível. É um problema de desnível, aliás, agora estava a ouvir, parece que é algo semelhante. Há um problema de desnível que os senhores têm de resolver e que acontece quando há mais, quando as águas residuais são mais abundantes, então ele passa para as caixas pluviais e depois acaba por derramar na ribeira. Para isso tem de ser feito. Foi depois, quando o senhor Abílio voltasse de férias, que iriam dar início aos trabalhos, foi isso que eu entendi. Isso tem de ser feito, portanto já está, a APA tem conhecimento disso também. A ribeira, por favor, não digam mais que a ribeira há águas paradas e águas paradas. A ribeira é uma ribeira seca no verão, aliás, até ao ponto onde ela começam os vossos esgotos, ela está seca. Podem ficar aqui com esta fotografia que eu ontem tirei a fotografia, até desci lá abaixo para mim. A ribeira está seca, só a partir do ponto desse desembarque, dessa rua, desembarque das forças liberais, é aí que começa o esgoto. E ele ainda continua. Portanto, há duas situações que provocam a poluição da ribeira. Uma é da vossa parte, do vosso saneamento básico, e a outra que é dessa exploração agrícola que levará uma tubagem com carga e que esses tubos já estarão rotos. Foi um dos vossos técnicos até que informou que os tubos estão rotos, que ainda não andaria a verificar se os tubos estão bons ou não. Portanto, há que resolver esta situação, porque isto quem ali passa, eu sinceramente, eu tenho vergonha de dizer que moro ali próximo, eu tenho vergonha, é que é uma situação, eu sinceramente acho que nem na Índia eu vi uma situação desta junto a uma praia que haja esgoto a correr. Os resultados das análises mostram, e eu falei com pessoas que estão a par do assunto, que há resíduos fecais. Seja 30%, seja 20%, seja 1%. Desde que eles existam, eles têm que ser eliminados. Não resíduos, mas o derrame para a ribeira. Obviamente. Portanto, eu venho aqui com o melhor das intenções
Eu não venho aqui para criticar e nem me dá gozo, nem tenho um divertimento de vir aqui assistir às vossas reuniões. Portanto, eu venho simplesmente para saber, para perguntar quando é que vão resolver esse problema da conduta dos esgotos, que haverá uma necessidade de alterar essa inclinação. Eu quero, todos nós queremos, não sou só eu, é um grupo de pessoas, somos a maior parte das pessoas que moram ali próximo. É um cheiro horroroso. Ainda ontem eu senti um cheiro horroroso. As pessoas me dizem que nem conseguem dormir com aquele cheiro. Portanto, façam isso. Sejam humildes, reconheçam que ainda não o conseguiram, mas resolvam de uma vez por todas. Sim, sim. É esse o meu apelo. Sr. Pereira de Silva. E podem ficar com a fotografia da seca. Presidente, bom dia, senhores vereadores, excelentíssimo público. Sem querer prejudicar o regimento e o funcionamento destas reuniões de Câmara, vou-me pronunciar sobre uma questão que eu levantei no último Parlamento de Câmara, que é sobre as ordens de demolição das edificações clandestinas, e neste caso estavam incluídas também, portanto, as casas de madeira plantadas à beira das barragens, etc. Foi-me dito na altura, portanto, eu pedi que a Câmara desse esses dados, porque sei que há seguramente dezenas de casos de ordens de demolição da Câmara que não são acatadas e cumpridas. E foi-me dito que, recorrendo para os tribunais, eram mais de uma década ou 2 décadas, todos nós, foi o Sr. Presidente que argumentou dessa maneira, os tribunais não funcionam. Portanto, eu pergunto, isso é uma situação insustentável. Compensa prevaricar e fazer casas de madeira junto às barragens. O Sr. Presidente diz, nós mandamos demolir, mas a ordem não é cumprida. E depois os tribunais demoram 20 ou 30 anos. Portanto, isto é um problema de pescadinha de rabo na boca. Quer dizer, eu, com a minha idade, se calhar compensa edificar uma casa de madeira, uma mansão de madeira junto à barragem do Boliche, porque eu tenho a garantia que nos próximos 20 anos nada me acontece. E eu estou a fruir de uma coisa que é perfeitamente ilegal. Portanto, isto é um problema real, tem que ser atacado com mais fiscalização, não tenho a menor das dúvidas, mas que não podíamos ficar nesta indefinição. Eu continuo a perguntar ao Sr. Presidente quantas ordens de demolição a Câmara, ordens administrativas de demolição a Câmara mandou fazer e quantas foram cumpridas. Portanto, esta é uma questão que tem que se resolver e não podemos cruzar os braços e ficar nesta indefinição. Pronto. A segunda questão que eu queria levantar aqui, perguntar aqui, eu já mais uma vez digo que tenho interesse na arquitetura e verifiquei a pavimentação e o alcatrão, como é que se diz? O alcatroamento, eu pergunto, foi a Câmara que fez ou foram os promotores lá da arquitetura? De facto, aquilo está com um tapete agora de luminoso, fantástico, e gostava de saber, dar-me essa informação. A terceira questão que eu queria aqui levantar prende-se com a questão do favorecimento dos IMIs para as pessoas residentes na terra, etc, etc. Eu acho muito bem tudo aquilo que favoreça a fixação das pessoas num concelho, que atraia as empresas com os benefícios fiscais. Tudo bem, mas eu lembro que o ano passado, quando se discutia essa questão, a senhora vereadora falou sobre a questão do IMI. Quando se falava se o IMI devia ser 0,35, 0,40 ou 0,45, havia uma questão, quer dizer, que era prioritária, que era a alteração do coeficiente de localização das casas. Portanto, parece-me que se está a dar agora para depois se ir a retirar. Se há uma alteração no coeficiente de localização das casas, nós sabemos que isso tem um impacto direto no valor patrimonial das casas. E tendo um impacto direto na alteração do valor patrimonial das casas, os IMIs vão subir exponencialmente. Não é meia décima ou meia centésima na alteração do IMI que tem significado, mas a alteração do valor patrimonial para o dobro ou para o triplo, dependendo disso da alteração dos coeficientes de localização,
Aí parece-me que não tem sentido esta proposta, porque estamos a dar hoje para ir retirar muito mais amanhã. Era só isto. Senhor Paulo Pedro. Ora, bom dia a todos. Sr. Presidente, já há alguns anos que eu não participo aqui nestas reuniões, ao ponto do Sr. Presidente já não se lembrar do meu nome, mas pronto, está perdoado. Ora bem, o que é que eu venho aqui falar? Eu venho cá porque aqui há 2 ou 3 reuniões já, o que o vereador Luís Guilhermino mencionou, embora não dizendo o nome, a nossa IPSS lá em cima no Azinhal. E eu queria aqui retificar um ponto que não está perfeitamente correto, mas lá iremos. Eu queria então, talvez, iniciar por relembrar as minhas últimas participações nestas reuniões. Foram no sentido de, eu creio que disse explicitamente que a forma como o Executivo Camarário trata as IPSS no Conselho releva de um carinho popular, porque apoia, em primeiro lugar, o então Presidente da Conselhia do PSD, do vosso partido, depois apoiava pessoas que participam nas listas na freguesia da Altura e na freguesia de Castro Marinho, nas listas do PSD Benquim. A quarta IPSS mandaram cortar água por causa de uma dívida de 50 euros. Portanto, a primeira IPSS, milhões de apoio, a segunda IPSS, milhões de apoio, a terceira IPSS, milhões de apoio, a quarta IPSS, cortar água por ter 50 euros. Naturalmente, o Sr. Presidente, que não é propriamente tonto, disse que não cortava nada a água, mas só disse isso depois de eu vir cá, porque se eu não tivesse vindo cá, tinha mesmo cortado. Isto é para relembrar o que é que eu falei nas últimas reuniões, e já há uns 3 ou 4 anos. Depois, como eu disse, numa reunião recente, aqui o vereador Luís Guilhermino, numa situação em que estavam a distribuir apoios a várias associações, lembrou que a nossa associação estava na Serra, tinha dificuldades próprias do território onde se encontra e que tinha tido um apoio de 1000 euros apenas para comprar uma carrinha. Isto não está exatamente correto. Nós tivemos um apoio de 1000 euros para comprar uma carrinha, desde que o Sr. Presidente é Presidente da Câmara aqui. Porque antes nós tínhamos tido um apoio, no tempo do Dr. Estevães, nós tínhamos tido 2 apoios de 10.000 euros anuais, quer dizer, tivemos um apoio de 10.000 euros, no ano seguinte tivemos um apoio de 10.000 euros, e no ano seguinte aconteceu o seguinte, que eu vou passar a descrever. Houve umas eleições em que o Presidente da Mesa da Assembleia de Voto, no Azinhal, fui eu. E como o Sr. Presidente sabe que tem prática destas coisas, cerca de 15 dias ou uma semana antes das eleições, há uma reunião em que as pessoas decidem o que é que alguns problemas que possam ocorrer e os partidos estão presentes e combinam as coisas. E nessa reunião eu fiz notar que havia um cartaz enorme, sei lá, uns 3, não sei, 2,5 metros por 2,5 metros, uma coisa assim, com a cara do Dr. Estevães junto à Assembleia de Voto. E eu, como Presidente da Mesa da Assembleia, não estava pelos ajustes. Ou seja, a lei diz que
não me lembro agora a distância, mas creio que 1500 metros, à volta da Assembleia não pode haver publicidade eleitoral. Mas, obviamente, isso não é viável de executar uma situação dessas. E o que ocorreu é que o que eu disse foi, as outras estão para lá mais para longe, a gente esquece, pronto. Nenhum partido tira, porque não é viável. Agora, este mamarracho que está aqui à porta da Assembleia de voto, uma coisa deste tamanho, isto tem que sair. E na altura o representante do PSD, que era o presidente da Junta, disse que sim senhor, que tiravam aquilo. No sábado, antes, portanto, as eleições eram no domingo, como costume, e no sábado eu fui ver o que é que se passava. E verifiquei que o cartaz ainda lá estava. Comuniquei com o presidente da Junta e ele disse-me, a gente decidiu que não tira, aquilo fica. E eu, o que fiz foi chamar a GNR e com a presença da GNR eu pessoalmente retirei o cartaz. Grande burburinho, porque nessa noite andaram para lá por umas bombas no meu quintal, umas coisas de ácido, não sei como é que aquilo funciona, pelo menos muito barulho faz e certamente o ácido, se acertarem alguém, também não fará bem. Portanto, aí às 11 da noite, babum, babum, não sei o quê, e saiu na TVI, no Correio da Manhã, essas coisas. Mas o que é facto, para a conversa que eu estou aqui a ter, é que a partir dessa altura os apoios da Câmara desapareceram. Os tais 10 mil euros por ano que nós tínhamos desapareceram. Portanto, o que foi, depois dessa altura, só os 1000 euros que o doutor Amaral, o executivo doutor Amaral, atribuiu para nós comprarmos uma carrinha, é que nós recebemos. Portanto, esta é a situação para corrigir a questão do... E isto levanta-nos alguns problemas, alguns comentários que eu gostaria de fazer acerca dos factos que relatei. E os comentários que eu gostaria de fazer é que os senhores dão-se mal com a democracia. Ou seja, os senhores formalmente são eleitos, mas o Hitler também foi eleito. O Mussolini também foi eleito. E até aos anos 50 o Salazar ganhava tudo o que aparecesse, isso não tenho dúvida. Portanto, o que distingue um regime democrático de um regime não democrático não é ganhar eleições. É o respeito pela oposição, é o respeito pelos que discordam connosco. E isso aqui é coisa que não existe. Eu diria que, eu, pela idade, enfim, ainda me lembro do salazarismo, lembro-me já bem do marcelismo e, naturalmente, depois do 25 de Abril. E eu diria que a situação sociopolítica que se vive no Azinhal é pior do que o marcelismo. Não é tão mau como o salazarismo, porque a gente não vai parar aqui. Mas perseguem as pessoas de forma absolutamente exorbitante. Não se pode abrir um café se não for da cor. Compreende? Mesmo uma IPSS, e eu recomendo ao Sr. Presidente, pergunto ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, que eu sei que conhece, e que tem obra publicada na área, e pergunto o que é uma IPSS, porque vocês não sabem. Ok? Dizia eu, mesmo uma IPSS lá, é uma desgraça. Nós vamos fechar para o mês que vem há 20 anos. Toda a gente sabe que para o mês que vem nós vamos fechar. Os pais tiram as crianças. É uma desgraça que aquilo está a acontecer. Porque os senhores tratam de rebentar com tudo o que não seja da cor. Porque o Azinhal e a Serra em geral é o vosso seguro de vida eleitoral. Sempre foi. O que é que eu queria dizer mais? Eu gostava de isto agora é como na televisão, o concurso de casa, alguma coisa assim, concurso de casa, alguma coisa assim. Eu gostava que me dissessem
qual é a IPSS no Algarve? Eu acho que é no país inteiro, mas no Algarve, que não tem uma carrinha comprada com o apoio da Câmara. Não há uma, acho eu, mas se alguém souber, sabem conhecer uma IPSS, uma, no Algarve todo, sem sermos nós, que não tem uma carrinha comprada com o apoio da Câmara, que me diga. Eu fiz um pedido para, há 15 anos, ali à senhora vereadora, ainda no tempo do doutor Estevão, ainda não respondeu. Há 15 anos que eu fiz um pedido para pôr uma carrinha. Nunca tive resposta. O que é que eu queria dizer mais? Portanto, a questão está realmente não faz, também eu compreendo, não fazia sentido os senhores apoiarem-me a comprar uma carrinha. Porque tinham um advogado, amigo da Câmara, que é muito elogiado ali pela senhora vereadora, a tentar que o Tribunal nos tirasse as carrinhas que nós temos. E se o trabalho do advogado, que não é funcionário da Câmara, era tentar nos tirar as carrinhas que nós temos para inviabilizar o nosso trabalho. Pois não faria sentido estarem vocês enfim, não é? Estragar o trabalho do homem. Também, são amigos que vocês são, não faria sentido absolutamente nenhum. Finalmente, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que, concluí por agora, em próxima oportunidade faremos aqui sobre a questão legal, sobre qual é o papel das IPSS na organização institucional da administração portuguesa. Mas se calhar, entretanto, o doutor fará a pergunta ao doutor Marcelo Rebelo de Sousa para ficar bem mais elucidado. O que eu queria concluir era dizer o seguinte: os senhores fazem-me lembrar o regime liberal, a Constituição de 1876, em que as pessoas davam-se mal, ou seja, em que o Estado queria mandar nas IPSS de tal maneira que as IPSS eram meros órgãos administrativos. Eu lembro-me uma vez, numa reunião com o doutor Estevão, em que estava eu e um senhor de uma outra associação, em que o doutor Estevão dava ordens, faz isto, faz aquilo, escreve isto, escreve aquilo, porque é assim que vocês estão bem. Vocês acham que as organizações civis são paus mandados, e quem não é, tem problemas. Aliás, sem querer aqui acusar de nada a Associação de Odeleiro, à qual eu desejo a maior felicidade, apesar de me terem proibido a mim, um vereador seu, proibiu-me a mim de buscar crianças ao Odeleiro. Mas, à parte própria, a Associação tudo bem, desejo a maior felicidade. Mas com base apenas no que os senhores disseram aqui nesta reunião, eu faço notar que a associação disseram os senhores que tinha problemas para pagar os vencimentos. Não tinha meios económicos para sobreviver. Ora, eu acho que uma associação que tem problemas em pagar os vencimentos e não tem meios económicos para sobreviver, não vai contratar médicos e comprar carrinhas para fazer uma atividade que é manifestamente só pode dar prejuízo. Porque, obviamente, não foi uma iniciativa deles. Foi uma iniciativa vossa e usam a associação como barreira de aluguer. Eu não tenho muito a dizer contra. Mas não tenho a dizer contra se a associação tiver a opção de dizer que não. E o problema convosco é que querem usar as associações e as associações não têm a opção de dizer que não. E quem diz que não, tem problemas. Porque eu vou-lhe dizer uma coisa. Se eu, como Presidente de uma Assembleia de Voto, tenho problemas por exercer as minhas obrigações como Presidente da Assembleia de Voto, acho que temos problemas graves aqui. Por agora é tudo. Obrigado.
Sim, senhor. Eu agradeço estas intervenções porque me dão a oportunidade de esclarecer muita coisa. Senhor Francisco Lopes, de facto, viaturas, eu acho que o que é importante acho que não é importante saber se é ligeira, se é pesada, o que é importante é que elas estejam ao serviço do município e dos munícipes. Envolvendo a Casa do Sal, nós temos uma fiscalização daquela obra que são os técnicos da Câmara que eu confio. Acho que são bons técnicos e que eu confio. Ervinhas. As ervinhas é um combate que nós travamos todos os anos e, de facto, os herbicidas mais eficazes não podem ser usados, como sabe, e acabamos por usar herbicidas que não são tão eficazes. Mas pronto, é uma luta diária que temos funcionários da Câmara a cortar ervinhas do Conselho todo. Isto não é um problema aqui das ruas de Castro Mania, é um problema do Conselho todo e temos funcionários da Câmara só a fazer isso. Agradecer à sua porta, na sua rua, agradecer o serviço que faz, se calhar é um exemplo para outros, até porque se faz exercício físico, não é? Portanto, fico muito contente de saber que acho que sim, acho que é importante e que devia depois a escola. Senhora Dona Glória, repare, conforme imagina, eu confio nos técnicos da Câmara que fizeram o relatório do que viram e não me parece que o relatório seja muito preocupante. Portanto, eu confio nos técnicos da Câmara. Sr. Pereira da Silva, ordens de demolição, de facto, algumas já foram cumpridas, outras não, e algumas encaminham-se para os tribunais, e temos que, se as pessoas não fazem essa demolição, temos que passar a razão às mãos, isso é um facto. Pronto, o que é importante é que não sejamos moles numa situação destas. Não se contemple isso com as ilegalidades. Isso é que eu acho que é importante. Aquele alcotramento que se refere na Retur foram promovidas foi realizado pelos promotores da Retur. Em relação ao IMI, eu penso que nós, em relação aos coeficientes de localização, nós não temos voz ativa aí, acho eu, mas a vereadora irá esclarecer isso. Sr. Paulo Pedro, eu esclareço que a última vez que eu estou deparado a algumas aquisições que fez aí, do crime de popular, isso tudo, não. É a sua opinião, é respeitável, eu penso que sou respeito à democracia, respeito à oposição. Aliás, os meus vereadores falam quando querem, porque querem, o tempo que querem, e pronto, as reuniões de Câmara são transmitidas através do YouTube. Pronto, acho que já outras câmaras isso não acontece. Pronto, outras câmaras limitam os tempos de antena da oposição. Eu aqui não limito nada, cada um fala o tempo que quer. Mas eu recordo em relação à associação. Para já quero dizer que eu não falo de cor porque fui dirigente de várias IPSs. Portanto, não penso que eu sou o senhor que é dirigente de IPS e fui dirigente de IPS com muita dificuldade. E algumas nem sequer tinham o apoio da Câmara. Mas, agora, o que quero dizer, Sr. Paulo Pedro, a última vez que nós, Câmara, quisemos apoiar a sua associação, e já vão uns anos, nós não conseguimos. Esse subsídio que se refere aí, não foram 1.000 euros, foram 1.500 euros, nós não lhe conseguimos dar esse subsídio. Não conseguimos, penso que se recorda, a sua situação não estava localizada, ou não sei se era com a Segurança Social, se com o Fisco. Nós não conseguimos dar esse apoio. O chefe da divisão poderá esclarecer isto melhor. Senhora Vereadora Filho, não sei se quer esclarecer mais uma situação. Penso que o Sr. Presidente deixou só a necessidade de aclarar aqui do coeficiente de localização. Mas também gostava de dizer que na envolvente da Casa do Sal foram feitas, obviamente, sondagens antes de fazer o projeto e, obviamente, que é uma condição até sine qua non para lançar a obra.
e, portanto, não se fala na praça pública aquilo que não pode corresponder à verdade. Com certeza que o Sr. Francisco Lopes veio aqui transmitir aquilo que alguém possa ter transmitido. Não corresponde à verdade e, portanto, alguma alteração e o empreiteiro, todos os empreiteiros, no decurso das obras, apresentam sempre soluções que entendem que são para melhorar a execução da obra. Tudo é ótimo, eu também gostaria de ter um carro melhor, todos gostaríamos de ter tudo melhor, porque os empreiteiros, quando apresentam uma nova solução, à data que é aprovada essa nova solução, são aprovados novos preços, é o que está previsto na lei, e não têm que cumprir os preços que estão contratualizados. Portanto, isto tem muito que se lhe diga. A Câmara Municipal manteve o projeto e consultou o projetista, tanto das especialidades como o projeto de arquitetura. Quanto à questão do coeficiente de localização, eu acho que sou das pessoas que mais devo falar por aqui desta problemática. Já falei nos anteriores executivos, fizemos uma reclamação junto da Secretaria de Estado, que fez nós, o município de Portimão, o município de Loulé e de Vila de Bispo, as únicas reclamações do país, que fizeram com que o processo ficasse parado e que houve um compromisso do Secretário de Estado anterior, portanto há 2 anos, de que, à conta do Covid, não haveria condições para homologar a proposta de decisão apresentada pelos peritos. A Câmara Municipal só é consultada, já tivemos essa discussão aqui na Câmara e peço que não se volte a discutir sobre a matéria. A Câmara Municipal é consultada, emite parecer, discordou da proposta do nosso perito, mas houve ali uma pequena aflição. Mas o que é relevante e importante é que as casas todos os anos valorizam, as pessoas deviam saber, e nós, em prejuízo do que isso representa para o município de Castramarim em termos de tesouraria, sempre disse publicamente que 3 em 3 anos as pessoas devem pedir a reavaliação da sua casa se entenderem que isso pode-se reduzir a base de cálculo do IMI. E isso, em norma, se não houver nenhuma variável que mude, a casa, o valor patrimonial da casa baixa e a taxa de IMI é pouco relevante se muda algumas décimas, sim ou não. No entanto, o que é grave neste momento é que o Estado está a distorcer e favorecer municípios na mesma condição, e já dei aqui o exemplo claro, vou dar 2 outros municípios vizinhos, que não de Vila Real de Santo António, que é para não haver confusões, mas o de Tavira e o de Loulé, por exemplo, que o mesmo terreno, nas mesmas circunstâncias, frente mar, infraestruturado, se calhar com um nível de infraestruturas até inferior, o mesmo terreno vale 3,4 vezes mais a base, o cálculo, e em Castramarim vale 2. Ou seja, uma casa vale 200 mil euros nessas condições, e nesses 2 concelhos vizinhos, em condições de ceteris paribus, vale 340 mil euros. E a taxa de IMI pode ser, nesses concelhos, 0,30, porque mesmo assim o município vai receber mais IMI do que o de Castramarim por 0,4, sobre uma casa com o mesmo número de anos, com as mesmas condições, com a mesma localização, com o mesmo nível de infraestruturação. E isto é, quando se fala no IMI, as pessoas, quando se fala nas transferências de competências, no IMI, em tudo isso que está dependente dos municípios, as pessoas sabem com quem reclamar. As pessoas exercem o seu direito de voto em função daquilo que é o exercício daquelas pessoas que estão ali no município. Mas esquecem-se sempre que todas estas distorções, para mais e para menos, da política fiscal não está à mercê nem nas mãos dos municípios. E os coeficientes de localização, neste momento, estão parados. Há 6 anos que o Estado tem isto parado, porque bloqueou num processo que o próprio Estado criou. E isto tem um prejuízo enorme do município de Castramarim em relação a outros municípios, como também há outros prejudicados por esta leitura. Não há uma harmonização daquilo que é o conceito de coeficiente de localização. Há um princípio de cada perito que depois, numa reunião de peritos, fazem uma proposta final. E neste momento, quando diz que a Câmara depois põe e tira, não. Os coeficientes de localização não são dependentes da Câmara. E os coeficientes de localização é uma coisa determinante, que é aproximar o preço do valor patrimonial do imóvel ao preço de venda.
sabe onde mora, sabe quanto é que é o valor patrimonial de cada casa e sabe que as casas, na realidade, são transacionadas por valor 10 vezes mais. E esses impostos não vêm nem IMT, nem IMI, porque o que conta não é o valor que é transacionado. O Estado ganha com essa transação. Nós ganhamos em função daquilo que é o valor patrimonial, o município. E, portanto, é altamente injusto. E o coeficiente de localização é para aproximar. O ótimo era termos IMIs a 0,2, 0,25. Isso era ótimo. Se o valor patrimonial das casas estivesse mais próximo daquilo que é o valor real da transação, que é essa a política dos coeficientes de localização. Só que isto houve aqui um bloqueio. Perante a evidência, em vez de haver humildade para reconhecer que o sistema está mal e prejudica e aceitar as críticas e reclamações destes 4 municípios, que já os citei, portanto nada tem a ver com as políticas, tem a ver com gestão pública fiscal, e bloqueia-se. A Associação Nacional de Municípios fala muito de toda a política fiscal e das transferências do município, mas não se conseguem e não sabem falar disto, não sabem. E é um elemento de distorção absoluta entre os municípios, entre os 308 municípios do país. E os senhores presidentes de Câmara de todas as cores políticas ainda não perceberam que são acusados sistematicamente pela taxa de IMI que aplicam, que é irrelevante face àquilo que é os coeficientes de localização. E, diga, irrelevante em relação àquilo que é os coeficientes de localização. Os coeficientes de localização é a variável mais determinante para efeitos de IMI. E sobre isso podemos discutir 5 minutos, porque não há nada para discutir, é uma regra de matemática pura e dura. A mesma casa é valorizada em função dos coeficientes de localização. O coeficiente de localização varia de 0,35, penso eu, a 3,5. Ou seja, a base de uma casa pode ser minorada com um coeficiente de 0,4 ou um coeficiente de 3,5. A taxa de IMI varia, nem sequer a unidade chega, é uma taxa que é percentual e não chega, pode ir a 0,5. Portanto, nem sequer passa a unidade 1, nem duplica tão pouco o valor. É uma coisa importante, antes que isso seja alterado, até um incentivo que se faz à comunidade, é que façam a simulação do seu valor patrimonial, porque é um direito que as pessoas têm, é pedir a reavaliação das suas casas e a Câmara, independentemente do IMI que aprova, a Câmara não tem nada, simplesmente vai receber o resultado daquilo que é a taxa de IMI sobre o valor das suas casas. Neste momento, o valor patrimonial dos imóveis de Castro Marim está altamente subvalorizado à conta de uma distorção que o Estado não está a conseguir corrigir, porque montou-se uma rede de peritos oficiais a nível do país que também fazem peritagens e venda de serviços para os particulares para lhes ajudar a baixar o IMI. Há aqui uma certa cumplicidade que não devia ser permitida e tudo isto leva a interesses às vezes difíceis. Como é que os peritos fazem a aferição dos coeficientes de localização e as novas propostas? Posso lhe dizer, têm acesso a uma base de dados que são as escrituras de todas as transações. Nós não temos. E têm que fazer a média das 5 últimas transações naquele sítio. Portanto, as transações são feitas pelo valor da transação. E o coeficiente de localização devia corresponder a isso. No caso de Castro Marim, digo e afirmo, reitero, por exemplo, na zona da Verde Lago, o coeficiente de localização é 2. Posso dizer que ali nas Pedras de El Rei é 3,4. Só para a gente saber o que é que estamos a falar. O proposto pelo perito, posso-lhe trazer a proposta. O proposto pelo perito é muito abaixo disso. Aliás, o perito propôs baixar o coeficiente de localização nos territórios da Almada Douro. É para que saibamos o que é que estamos a falar. Portanto, um prejuízo, o maior contribuinte líquido de imposto neste momento em Castro Marim é o empreendimento da Almada Douro. Pode dizer, não há lá nada. Não há lá nada, há um ativo, há um alvará emitido que vale milhões. E as pessoas ou desistem do alvará, não podem ter duas coisas na mão. Ou desistem do alvará e passam à condição de rústico, ou querem ter o solo urbano, os 200 hectares em solo urbano, e portanto têm que pagar em solo urbano. Isto não se pode ter dois pássaros na mão, e especialmente nós temos que estar preocupados com as pessoas que estão aqui, que gostamos de as ajudar, e por isso é que este regulamento faz sentido, e também para ver se existe um incentivo ao arrendamento para a habitação própria permanente, que eu gostava. Pode-me dizer, não vai conseguir, porque a taxa que atualmente os senhorios pagam ao Estado
para arrendamento é outra coisa completamente fora daquilo que é o razoável. Uma pessoa paga o seu IMI, comprou a sua casa e ainda tem que pagar quase 30% das rendas que recebe ao Estado. Se baixasse isso para metade, eu acredito que a dinâmica do mercado de arrendamento iria aumentar claramente. Mas não é encaixar, isto não está nas nossas mãos. Mas se tiver forma de influenciar, eu penso que é uma das... nós às vezes preocupamos muito com a gestão municipal e às vezes a nossa gestão municipal é só criarmos forças para que outras coisas à nossa volta mudem. E o mercado de arrendamento, neste momento, não é apetecível para os donos das casas. Porque as implicações que tem a nível do arrendamento e a taxa de imposto que pagam não é minimamente apetecível. E já pagam também o IMI. Pagam o IMI, pagam o AIMI e ainda pagam a taxa do arrendamento. Portanto, era só para dizer que isto dos coeficientes de localização continuamos a trabalhar. Gostaria imenso que a Associação Nacional de Municípios conseguisse compreender a importância disto. Isto é uma coisa chata, é um assunto chato, uma fórmula chata, mas qualquer um de nós vai à nossa folha de IMI e vê lá como é que se calcula o valor da nossa casa. O valor que está lá não é o valor do mercado, é como é que se calcula. E vê lá o coeficiente de localização. Sim, senhor. Senhor vereador, quer falar? Tenha a vontade. Embora as perguntas me foram dirigidas a mim. Mas não... Tenha a vontade. Veja lá, se Tenha a vontade. não quer dizer que eu diga alguma coisa. As perguntas foram dirigidas a mim, mas tu tenha a vontade. As perguntas... Longe de mim, ser um fascista como o Pedro Rico. Eu sou Presidente já agora, dirijo também assim, e faço aqui uma proposta que acho que é de ponderar e muito seriamente. O Sr. Paulo Pedro fez aqui uma exposição sobre uma situação que eu desconhecia, que para o mês que vem iria encerrar o ATM. Disse que há 20 anos que se diz que a gente vai se encerrar em fevereiro. Peço desculpa. Eu ia aqui fazer uma... Mas de qualquer forma faço a proposta na mesma. Peço aqui ao Sr. Paulo Pedro que faça um pedido de apoio. E tal e qual, nos mesmos moldes, com o mesmo objetivo que nós apoiamos a Associação de Odeleite, iremos apoiar, com certeza teremos todo o gosto e empenho em apoiar a Associação, a IPSS. Porque em Odeleite estamos a falar de uma associação que tem 5 minutos, 6 minutos, já não recordo qual foi a proposta, mas poderei ver. E a IPSS do Azinhal tem 20... ajuda? Normalmente devo dar logo 30 minutos. Estamos a falar numa freguesia do interior, numa freguesia que tem 516, 17 ou 20 eleitores, uma freguesia pobre, uma freguesia que não tem postos de trabalho para oferecer, ou muito poucos para oferecer, que vive essencialmente da agricultura, envelhecida, e estamos a falar de uma IPSS que tem 30 minutos ao seu cargo. Eu acho que, com certeza absoluta, não me vai dizer que não, e iremos apoiar nos mesmos moldes, nas mesmas condições, a IPSS por uma situação destas e manter com vida saudável este ATL, com certeza. Em relação a Sra. Vereadora, quando fala em mim, ela excita-se. Até porque, aliás, ela olha para uma alfarrobeira e vê que a alfarrobeira até pode pagar o IMI, mas esquece que a alfarrobeira precisa ser lavrada, precisa ser cuidada, há muito investimento para essa alfarrobeira para poder dar alfarrobas que ao preço que elas estão neste momento até pode pagar um IMI, exatamente. Mas também há uma coisa que eu ouço a Sra. Vereadora falar e dizer assim, mas os caixolinenses devem pedir uma avaliação para que a taxa de IMI seja revista. Sim, senhores, podem pedir, mas podem pedir... A taxa de IMI, a taxa
Não, a taxa de não, a avaliação. Peço desculpa, a avaliação. Pode pedir, mas esquece de dizer que, ao ser avaliado, há pessoas que vão aumentar a avaliação e vão pagar mais IMI. O que interessa aqui, é o que a senhora vereadora interessa é sacar IMI aos caixas marinenses, seja qual for. O município fica prejudicado. O município fica prejudicado, mas os caixas marinenses ficam beneficiados, porque esse dinheiro não é pago. É tão simples quanto isso. A senhora vereadora tem 5 milhões e meio de verba. Tem umas obras, por exemplo, a obra de cerca de quase 1 milhão de euros da Praia Fluvial do Leite, há 4 anos está parada. A obra de intitulada do Lamaçal, intitulada pelo Sr. Presidente do Lamaçal, há 2 anos, quase 2 anos, também não quero que diga que eu sou mentiroso, está parada. Neste momento está completamente parada, está estagnada. E não se vê o fim à vista. Depois vem e faz adjudicações diretas, que já agora peço ao Sr. Presidente, desculpa estar a meter 2 assuntos no mesmo coisa, peço ao Sr. Presidente que nos faça chegar as adjudicações diretas, como é de lei. Faz adjudicações diretas de concertos minimalistas para cerca de 600 pessoas, pouco mais ou menos, de 20 mil euros. Quer dizer, os gastos à grande e depois obras nem vê-las, ou poucas ou nenhumas, rupturas, está no estado em que está, a ruptura de água há 5 ou 6 anos em altura, a outra na Rua da Alagoa já vai com 2 ou 3 anos, já nem sei, os esgotos a céu aberto, quer dizer, afinal onde é que nós estamos? Em que conselho é que nós estamos? Sacamos IMI, sim senhores, os castelinenses têm que pagar IMI, é aquilo que é, mas depois ver as coisas feitas, nada, e em caixa 5 milhões. Ok, obrigado. Sim, senhor. Senhor Presidente, peço imensa desculpa. Deixa-me só responder aqui ao Sr. Vereador. Sr. Vereador. Eu volto a dizer que o último pedido de apoio que aquela IPS do Sr. Paulo Pedro fez, já lá vem uns anos, nós não conseguimos transferir a verba, porque não tinha a situação regularizada, já não lembro se foi com a Segurança Social, se foi com o Fisco, se foi. Foi o último pedido de apoio do Sr. Paulo Pedro. Claro que eu não faço qualquer discriminação entre se é do PSD ou se deixa de ser. Se o senhor voltar a fazer esse pedido de apoio, se tiver a situação regularizada, claro que o mesmo que fizemos para outra IPS, fazemos para esta. Senhor Vereador Luís Guilherme, diga-me aqui, olha bem, o sacar o IMI aos castos marinenses é uma expressão um bocado tanto mais que esta proposta da vereadora Filipe Manacinte, é precisamente para diminuir esse IMI que você diz que sacamos aos castos marinenses. Esta proposta é no sentido de diminuir o IMI aos castos marinenses e não às segundas habitações, etc. Eu volto a dizer, o senhor vereador, atendendo ao que se passou inicialmente com o Centro de Atividades Náuticas e com o envolvente da Casa do Sal, devia ter um bocadinho de pudor, porque foram os senhores que atrasaram e que encareceram estas obras. Devia ter um bocadinho de pudor de falar nisto. Vocês sabem o que é que se passou? Foi no outro mandato. Vocês boicotaram, atrasaram, encareceram estas obras. Devia ter um bocadinho de pudor ao falar do Centro de Atividades Náuticas e da envolvente da Casa do Sal. Um bocadinho de pudor não lhe ficava mal. Rupturas. Repare, os nossos homens não fazem outra coisa senão arranjar. O senhor tem o desplante de dizer que os nossos homens deixaram uma ruptura aberta e alcatroaram. Quer dizer, isto é uma inverdade, para não dizer que é mentira. Isto não corresponde minimamente à verdade. E já agora, aproveito aqui a presença do Sr. Paulo Pedro para lhe dizer o seguinte. O senhor disse assim que a Serra era o seguro de vida para o PSD. Penso que foi isso. Penso que se referia ao facto de ganharmos eleições no Azinhal e em Odeleite. O Sr. Paulo Pedro está muito desatualizado, sabe?
Porque nós demos uma banhada eleitoral na altura e é Castro Maria. Sim, senhor. Senhora Vereadora. Sr. Presidente, eu acho que há certas abordagens que são aqui feitas, eu não gostaria de estar aqui a falar, mas o Sr. Vereador Luís Guilhermino roça a falta de respeito. E o que nós trouxemos aqui é exatamente um regulamento de benefícios fiscais para ter incentivo fiscal positivo junto dos cidadãos. E, Sr. Presidente, eu não vou pedir mais esclarecimento, porque isto não tem mais esclarecimentos. Aqui o que foi dito é abusivo, porque a senhora vereadora já fez esta proposta e o Partido Socialista chumbou 2 vezes, só para que a comunidade saiba. O Partido Socialista, junto do CM1, chumbou esta proposta de ter um regulamento diferenciado, o início de elaboração do regulamento, para que houvesse um IMI diferenciado aqui em Castro Marim. E depois também devia dizer que o Estado tem descortado, este ano cortou, e todos os autarcas a nível nacional, PS, PSD, PCP e os demais independentes, estão revoltados porque tiveram um corte, foram os impostos, as transferências, e tivemos um corte a meio do ano com o Orçamento de Estado nas transferências para o município de Castro Marim. Sabe quanto? O dobro daquilo que é o nosso incentivo fiscal através do regulamento. 350 mil euros, quando nos viemos a saber agora, em junho, que afinal aquilo que era para Castro Marim, só Castro Marim tem menos isso. Mas foram todos, exceto no Algarve. Todos. E, portanto, estar aqui a dizer que eu fico contente com o IMI ou com aquilo ou com aquilo outro, todos nós estamos descontentes com a carga de impostos que andamos a pagar no país e com a falta de serviço público que temos. Isso é que o senhor devia dizer, porque o IMI ou todos os outros impostos são os mesmos que pagam. É o senhor e os demais que declaram rendimentos. Os que declaram rendimentos, que é para também ficarmos aqui bem esclarecidos sobre o que é que estou a querer dizer. E, portanto, este regulamento, não vamos para aqui ridicularizar a alfarroba e a alfarrobeira, porque à conta das alfarrobas, o Partido Socialista fez, mais uma vez, o município perder 800 mil euros de um ano para o outro. Sabe porquê? Porque o Sr. Presidente da Assembleia disse, não remarca a Assembleia Municipal, porque amanhã tem que regar as alfarrobeiras. E, portanto, é triste quando vem para aqui com essas analogias de conversas de café e confunde aquilo que é uma conversa de café e vem para aqui trazer conversas e suas graças. E, portanto, o senhor, que é um grande entusiasta das alfarrobeiras, a declarar os seus rendimentos de todas essas alfarrobas que apanhou este ano, e, portanto, ficará feliz que as pessoas que têm as ditas alfarrobas tenham os seus rendimentos condignos e declarados, não é? É assim que vai ficar feliz. Agora, estar aqui a dizer que eu fico feliz e que fico entusiasmada por termos aqui os coeficientes, e sabe porque é que eu fico feliz? Fico feliz por sermos o primeiro Conselho do país a fazer escola nesta matéria. E fico feliz porque neste momento outros municípios com muita estaleca já pedem apoio ao município de Castro Marim. Não tem ciência nenhuma. Sabe o que é que isto tem? Só tem trabalho por detrás. Muito trabalho. E também gostaria que deixasse bem claro que a questão dos coeficientes de localização e a atualização, a pessoa não é obrigada. A pessoa vai ao site, ou pede a alguém para ir ao site e faz uma simulação. Eu não estou a induzir as pessoas para enganar as pessoas, não fica aqui no ar que eu vou querer enganar as pessoas. E também vou esclarecer uma outra terceira questão. Quando fala no valor que o município coleta, já lhe disse vezes sem conta que não é suficiente para garantir os serviços mínimos que estamos obrigados. Já expliquei isso imensas vezes. Já expliquei o que é a estrutura de pessoal. Já expliquei qual é a margem que nós temos para fazer investimento. A margem que nós temos para fazer investimento fora os fundos comunitários, digo-lhe, é na ordem dos 300, 400 mil euros ano. Investimento implica rupturas, viaturas, isso é investimento. É a margem que nós temos. O município de Castro Marim, se não forem os fundos comunitários, não consegue fazer investimento estruturante nenhum. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Porque a lei das finanças locais não nos permite ter outra forma de encaixar a receita. Portanto, estamos aqui para trabalhar com seriedade. E não admito que venha para aqui ridicularizar uma proposta que o senhor, inclusive, vota e depois parece que é um pretenciosismo da senhora vereadora. E ainda lhe vou dizer a última coisa. Sobre as adjudicações diretas da senhora vereadora. Ela não faz adjudicações diretas. Existe um código da contratação pública e que respeito. E digo-lhe, vai ter que estudar sobre aquilo que são as minhas competências e quando é que eu uso as minhas competências nas faltas e impedimentos do Sr. Presidente. É a única forma que me vê a fazer alguma adjudicação, porque isto é um executivo que trabalha numa equipa e não há cá adjudicações da vereadora, do Presidente ou do outro vereador. Portanto,
responde tudo ao Código da Contratação Pública e vir aqui lançar a acha de que o Sr. Francisco Lopes, até parece que é o eco. É o eco. Hoje não se falou do concerto, tem que vir falar do concerto, o mesmo concerto, malfadado concerto, do Sr. António Zambujo. Portanto, isto, nós queremos cultura, nós queremos educação, nós queremos ambiente, nós queremos investimento. E não vamos para aqui fazer de vitimazinho, porque já expliquei 1000 vezes que o Estado nos cortou. Neste momento, em termos acumulados, recebemos menos de 1.700.000 euros. 1.700.000 euros. Acumulado, se não nos fosse cortado cumulativamente desde 2007, por sermos um concelho que tem muita segunda habitação. E isso prejudica-nos, porque o rácio diz assim, de uma forma muito simples, é um concelho que capita, recebe muito imposto por habitante. Os impostos são só do IMI e do IMT. Como nós temos poucos habitantes e muita segunda habitação, não podemos continuar impávidos e serenos e não fazer nada. Portanto, a senhora vereadora gosta é que as coisas sejam sérias e que não se fique aqui no ar, que eu gosto de incentivar as pessoas a ir atualizar o seu valor patrimonial das suas vivendas, porque depois quer coletar e digo, não, eu aviso as pessoas, façam uma simulação e na simulação conseguem verificar se o valor patrimonial baixa ou não e depois fazem o pedido se quiserem. Pronto. Ou então pagam a alguma pessoa, porque há aí umas pessoas muito até ligadas ao Partido Socialista, muito peritas em fazer estas atualizações. Sim, senhor. Se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuto os pontos todos por unanimidade.